Olá a todos, dando continuidade à nossa disciplina do curso especial de férias de Direito do Trabalho. Hoje nós vamos tratar um pouco sobre empregadores. Na aula passada a gente já tratou sobre empregados, inclusive empregados domésticos, empregados e trabalhadores rurais. Agora está na hora de falar dos patrões, ou seja, dos empregadores, aqueles que contratam, que assumem os riscos da atividade, que se destinam a assalariar, a fazer a manutenção dos seus empregados. Então, a própria CLT já traz no artigo 2º o conceito de quem é empregador para a CLT, né, que é o sujeito, um dos sujeitos da relação de emprego. Já vimos o empregado, os requisitos da relação de emprego, vimos dois tipos de empregados especiais, em especial trabalhador rural e trabalhador doméstico, né, empregado rural e empregado doméstico. E a CLT traz o conceito de quem é considerado empregador na visão dela. Então, o artigo 2º diz: considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. Mas a CLT fala em pessoas jurídicas, mas já vimos que o empregador doméstico, né, no caso o empregador doméstico, ele é um empregador pessoa física. Então a CLT fala em pessoas jurídicas ou empresas, individual ou coletiva, mas é possível também ter empregadores pessoas físicas, profissionais liberais, autônomos e etc. Mas o empregador pessoa física que eu destacaria aqui é justamente o empregador doméstico. Bom? Então vamos lá. A empresa, ela é a atividade econômica produtiva, uma atividade econômica produtiva e organizada. A própria CLT, apesar de não ser um código comercial, ela traz o conceito do que é empresa, o que é muito importante na hora de classificar quem é o real patrão do empregado, se é o sócio, o diretor, ou se é a empresa. Muito se confunde com relação a quem seria o patrão, quem seria o real empregador, se é a empresa ou se é o dono da empresa. E a CLT, sabiamente, né, preferiu utilizar o empregador como, no caso pessoa jurídica, como a empresa e não a pessoa física que está na sua direção. Isso pode causar até uma certa confusão. Por quê? Porque a empresa ela é dirigida por uma pessoa, e essa pessoa que dá as ordens, que comanda, que organiza, que tem aquele poder de organização, de hierarquia que a gente viu lá nos requisitos da relação de emprego. Mas a CLT preferiu considerar empregador a empresa, a pessoa jurídica, e não a pessoa que está no seu comando, que está na sua direção. Ou seja, para que isso? Por quê? Porque mudando os sócios, né, mudando o quadro societário da empresa, dependendo do tipo de empresa que nós estamos falando, pode ser uma empresa que tenha mudança no seu quadro societário com bastante frequência. Fazendo essas alterações, se evita de trazer prejuízos aos empregados. Vou dar um exemplo. Por exemplo, uma empresa que é vendida para outra, uma empresa que é absorvida por outra, uma empresa que sofre uma fusão. Se a gente ligasse a figura do empregado ao patrão pessoa física, ou seja, o diretor, mudando a direção, mudando o sócio, o empregado ficaria, né, sem patrão, ou seja, sem contrato de trabalho. Isso é altamente prejudicial. Então a CLT, para proteger, ela preferiu utilizar a palavra empresa, apesar de termos pessoas físicas como empregadores, e no caso do empregado doméstico nós tínhamos não uma pessoa física, mas uma entidade familiar, uma família. Isso é para proteger o empregado de alterações no quadro de sociedade da empresa. Tivemos aqui na nossa cidade, por exemplo, aqui na capital, que uma empresa, um supermercado, uma rede de supermercado antiga, foi comprada por uma rede de supermercado quando começou um shopping. Não vou falar o nome por questões de direitos autorais, etc. Quando essa rede de supermercado comprou o supermercado anterior, todos os empregados, caixas, ficaram, né, os cargos mais medianos, ficaram inalterados. Depois, essa rede de supermercado foi comprada por uma rede internacional. Também tudo permaneceu a mesma, porque você não ligou o empregado aos diretores que venderam a empresa, aos proprietários, você ligou o empregado à empresa. Então a CLT, desde 1943, ela adotou essa postura progressista, ou seja, para proteger o trabalhador, vinculando ele à empresa.
né? Ou independente do titular da empresa. Digamos que o dono da empresa venha a falecer, os novos que assumirem a sociedade ou os outros sócios vão continuar no comando da empresa. Então, digamos que a empresa pode ser que dure 100, 200 anos. Existem empresas aqui no Brasil que têm mais de 100 anos, né? Se não me engano, a Johnson Johnson é uma delas, tem uma também, acho que a Balduc, e outras empresas que têm bastante tempo. Os diretores, os sócios, os proprietários já faleceram, mas a empresa continua com seus herdeiros, com os novos sócios. Isso significa dizer que o empregado, claro que ele não vai estar vivo com 100 anos de empresa, mas o empregado que estava trabalhando nesse meio termo entre a morte dos proprietários e a transição, eles continuam com seu contrato de trabalho inalterado. E isso a CLT, quando considera o empregador empresa, pessoa jurídica empresa, ela visa proteger o empregado dessas alterações, inclusive de fraude, né? Você tentar fazer uma venda fraudulenta de uma empresa para tentar justificar uma demissão em massa e se livrar aí de verbas trabalhistas. Então a CLT sempre pretendeu equiparar a empresa a um bem, a um patrimônio. E o contrato de trabalho, olha só que coisa interessante, o contrato de trabalho é uma obrigação real, ou seja, próprio terreno, uma obrigação inerente à coisa. Aonde o bem vai, o contrato vai atrelado, porque ele é uma obrigação próprio terreno, um ônus real daquele bem. Então, o contrato de trabalho acompanha a empresa e não o titular. Lembre-se disso. O contrato de trabalho com pessoa jurídica é com a empresa, não o titular. Claro que o titular, o diretor, o sócio, é quem assina a carteira de trabalho, porque a empresa não tem assinatura. Ela não pode pegar lá e assinar, ela não é um ser real, né? Quem faz isso é o diretor, é o chefe do RH, mas independente de quem assine, se você perceber na sua carteira de trabalho, o carimbo que tem lá tem os dados da empresa, CNPJ, inscrição estadual, nome da empresa e não do sócio. O sócio só tem a assinatura. Então a lei afirma que equipara-se ao empregador, mas na verdade ele quis dizer também são empregadores, aquele que emprega trabalhadores mesmo que não se enquadre no conceito formal de empresa. Como assim não se enquadre no conceito formal de empresa? E aqui eu faço um gancho para vocês relembrarem a aula anterior, lá quando eu falei daquela polêmica envolvendo a questão do funcionário, do pastor, do líder religioso e a igreja, né? Se existe vínculo ou não de emprego. E se você lembrar, quando você vem para as doutrinas minoritárias, principalmente da Volia, ela compara a igreja a uma pessoa jurídica de direito privado, que não é bem uma empresa, mas pela tradução, pelo termo, se equipara à igreja. Então, além disso, para a Volia, além da igreja se equiparar a uma empresa como pessoa jurídica de direitos e obrigações, as entidades sem fins lucrativos também, as associações beneficentes também, os profissionais liberais, ou seja, também não são consideradas empresas, empresários, mas se equiparam a elas no conceito de empregadores, que se evite fraude. O legislador inclui como empregadores as pessoas que, embora não se enquadrem no conceito técnico de empresa, que é empresa, aquela atividade econômica organizada para fins lucrativos. Apesar dessas entidades, associações, beneficentes, profissionais liberais não se encaixarem muito bem no conceito de empresa, a CLT diz que eles vão ter os mesmos direitos e as mesmas obrigações que os empregadores mencionados na redação do caput do artigo 2º que eu li há alguns minutos. Então, os profissionais liberais, as instituições de beneficência, as associações recreativas, ou que não tenham fins lucrativos, o condomínio, por exemplo, né, que admitem trabalhadores como empregados, devem ser considerados empregadores para todos os efeitos e não somente para efeitos exclusivos da relação de emprego. Vão ter todos os direitos e também com relação ao emprego também vão ter todas as obrigações constantes na legislação trabalhista. Vejam, por exemplo, este julgado aqui na tela que eu vou colocar para vocês. Recurso de revista, grupo econômico, entidades sem fins lucrativos, configuração. Para caracterizar-se grupo econômico não é essencial o exercício da atividade lucrativa por parte dos seus integrantes. Tá? Veja que é um recurso de revista. Continuando.
Os profissionais liberais são pessoas físicas e, como tal, possuem personalidade jurídica para contratar. Eles podem contratar um advogado que abre um escritório, pode contratar. Ele trabalha sozinho, tem seu escritório, mas ele pode contratar um secretário, uma secretária, né, um ou dois funcionários para trabalhar no seu escritório sem problema nenhum. Um dentista que abre um consultório, um psicólogo, um médico, enfim, considerados profissionais liberais, tá? Não são considerados como empresários para o Código Civil, mas aqui para nós, no direito do trabalho, eles são considerados empresas por equiparação, para fins de direitos e obrigações trabalhistas, ou seja, para fins de serem considerados enquadrados na legislação trabalhista. Então a CLT quis equiparar essas pessoas físicas ou jurídicas para que sejam encaixadas no mesmo conceito de empresas, para que não se consiga ali burlar a legislação trabalhista e se ter golpes, né, fraudes contra os empregados e acabar prejudicando. Lembrando que desde a gênese do direito do trabalho, vocês devem ter percebido que o empregado é e provavelmente sempre será o lado hipossuficiente da relação de emprego. Então a legislação visando proteger esse hipossuficiente acabou equiparando os empregadores, sejam eles profissionais liberais, sejam autônomos, né? No caso, entidades beneficentes, associações beneficentes, para que eles possam ter os mesmos direitos e também para que possam ter as mesmas obrigações trabalhistas. Tá? E também, tá? Eles têm personalidade jurídica e sem fins lucrativos. As cooperativas também podem ser vistas universidades, associações, ou seja, o conceito de empresa aqui no direito do trabalho, ele é muito mais amplo que o conceito de empresa lá do direito civil e do direito comercial. Outro ponto interessante e é natural, muitos fazem confusão com dois termos, empresa e estabelecimento. A empresa é uma unidade econômica, é atividade produtiva, é atividade organizacional, é abstrata, você não toca. Já o estabelecimento, pelo próprio Código Civil, é o conjunto de bens corpóreos e incorpóreos que instrumentalizam, que são utilizados pela empresa para desenvolver a sua atividade econômica. Como assim muitas pessoas fazem confusão em natural? Muitos dizem da seguinte maneira: eu vou lá na empresa, eu vou pegar a chave na empresa, hoje eu não vou abrir a empresa, eu trabalho na empresa tal. Bom, nesse termo, né, o que você mais queria utilizar seria a palavra estabelecimento, o prédio em si. Já a empresa, ela é algo abstrato, ela é a atividade organizada. E muitas vezes a própria CLT faz essa confusão, é natural. A própria CLT se refere à empresa quando deveria se referir a estabelecimento, e se refere a estabelecimento quando deveria se referir à empresa. Mas sabem que estabelecimento são os bens corpóreos e incorpóreos que são utilizados pela empresa para exercer sua atividade econômica. Por exemplo, vamos tirar a nossa instituição. Ela é uma empresa, uma atividade organizada, abstrata, com nome Florence, que explora uma atividade com finalidade de obter lucros, que é a atividade de ensino. E o que seria o estabelecimento? Os bens corpóreos e incorpóreos. Aí você tem bens corpóreos, o prédio, as cadeiras, as portas, toda a estrutura física. Você tem ali os computadores, os livros, enfim, tudo aquilo que você pode tocar, olhar, observar e utilizar. E todos esses bens corpóreos, né, você pode utilizar, são utilizados pela empresa Florence para exercer a sua atividade, ou seja, para chegar no seu objetivo. Já os bens incorpóreos são aqueles que você tem, por exemplo, a marca, o logotipo, né, do estabelecimento, do Flores, você tem lá aquele desenho, tá, aquele escudo, você tem ações, você tem um nome empresarial, você tem, enfim, são coisas que fazem parte, são patrimônios intelectuais, tá? São questões industriais, enfim, são, digamos assim, bens incorpóreos, abstratos, você não pode tocar, mas fazem parte do patrimônio da empresa, são registrados para ela. São registrados para ela. Então, a empresa entendida como atividade econômica e organizada não pode ser confundida com a pessoa que exerce essa atividade. Ou seja, a empresa, ela é atividade,
ela não pode ser confundida com seus sócios, que são pessoas físicas que exercem atividade. Nem posso confundir a empresa com o patrimônio, com os bens materiais ou abstratos. Tá? A atividade empresa é exercida por um sujeito, ou mais de um sujeito, que vai ser figurado aqui como empresário. E ele geralmente ele exerce essa atividade por meio de um complexo de bens, que é o estabelecimento. Então veja que você pode ter os três, né, os três em uma, não seria uma pirâmide, mas um conjunto. Você tem ali a empresa, que é a atividade organizada com fins lucrativos. Você tem o empresário ou os empresários, que é ou são as pessoas que vão se reunir e exercer essa atividade, e eles fazem isso utilizando bens corpóreos ou incorpóreos, que justamente faz parte do estabelecimento. Então você tem aí empresa, empresário e estabelecimentos. Você tem os três unidos trabalhando para se alcançar. Mas desses três, qual é o mais importante aqui para o direito do trabalho? É a empresa, porque é a ela que você vai vincular o empregado. Você não vai vincular o empregado nem ao empresário, muito menos ao estabelecimento. O empregado tem vínculo com a empresa, a atividade econômica organizada. E a natureza jurídica do estabelecimento não pode se confundir com a natureza jurídica da empresa. Tá? Porque o estabelecimento, como eu falei, não é atividade empresarial. E o empresário, a pessoa física, também não se confunde, porque é ele que dirige, que comanda, que organiza a atividade empresarial. Então, por isso que, por todas essas razões, a CLT preferiu ligar o empregado à empresa e não ao empresário, muito menos ao estabelecimento, ao conjunto de bens. Isso é importante porque começa a fazer mais sentido quando você vê alguns institutos, como por exemplo o grupo econômico e a sucessão de empregadores. Aí você vai conseguir compreender por que a CLT preferiu colocar o empregado vinculado à empresa e não ao empresário. Veja bem, grupo econômico. O artigo 243 traz o conceito do que seria o grupo econômico. Artigo 143. Considera-se, não é da CLT, é de uma lei de 76, tá bom? Considera-se controlada a sociedade na qual a controladora, diretamente ou através de outras controladas, é titular de direitos de sócio que lhe assegurem de modo permanente preponderância nas deliberações sociais e poder de eleger a maioria dos administradores. O que seria um grupo econômico? Várias empresas unidas. Várias empresas unidas com o objetivo ali de explorar uma atividade ou simplesmente se organizar para sobreviver ao mercado. E o que é interessante nesses grupos econômicos? A solidariedade, a responsabilidade solidária dos empregados nesse grupo econômico. E o artigo 266 dessa própria lei de 76 diz que cada sociedade conserva personalidade e patrimônio distintos. Ou seja, você vai ter grupos econômicos. Temos aqui na capital um grupo chamado Grupo Saga. Eles são várias concessionárias com várias empresas, várias revendedoras, unidas em objetivo de vender e explorar a venda de automóveis novos, seminovos. Eu nunca sei por que o termo seminovos, eu prefiro novos e usados. Eles botam seminovos que é para dar aquela roupagem de marketing, né? Então elas estão unidas, são várias empresas que criaram um grupo econômico chamado Grupo Saga. Então, vejam que esse grupo mantém a sua estrutura, cada uma tem seu prédio, cada uma tem seus funcionários, mas o funcionário que trabalha para uma empresa de um grupo econômico acaba tendo, as outras empresas acabam tendo responsabilidade solidária com esse empregado, o que para ele é muito bom. Tá? Garante que ele vai ter alguém para pagar a conta, independente do tipo de prejuízo que lhe foi causado. Então, o direito do trabalho, diante da concentração econômica, se posicionou no sentido de oferecer aos empregados de um estabelecimento ligado a um grupo econômico ou um grupo de empresas que ele vai ter garantia de ter os seus direitos, evitando ali manobras fraudulentas. Como assim manobras fraudulentas? Preste bem atenção. Eu tenho uma empresa que não está conseguindo se manter no mercado, e aí o que acontece? Eu tenho um grupo econômico que se forma e eu pego os empregados dessa empresa e jogo todos na outra empresa. E aí fecho a empresa. Ah, fechei. E demito todo mundo. Digo, olha, teve falência. Mas na verdade não houve falência coisa nenhuma. A empresa acabou sendo incorporada a um grupo econômico maior.
E esse movimento pode ser um movimento fraudulento para se demitir em massa e não se pagar as verbas rescisórias. Então, uma empresa que faz parte de um grupo econômico, o empregado fica mais, digamos assim, um pouco mais garantido, né? Porque ele vai ter contra quem cobrar. Ele não vai cobrar somente da empresa na qual ele era diretamente ligado, ele pode cobrar de todo o grupo econômico. Você tem aí uma solidariedade de empregadores. Ora, se eles estão unidos para explorar uma atividade comercial, também estão unidos nos direitos e nos deveres das obrigações trabalhistas. Tá? Pronto, assim fica melhor de observar o texto. E como se formariam esses grupos econômicos? Eu vou desaparecer aqui um pouco, tá? Só porque a minha foto a minha imagem está atrapalhando o texto. Os grupos podem se formar pelas seguintes integrações: fusões. A fusão é a primeira, quando duas ou mais sociedades se unem e surge uma nova. Duas sociedades se unem e surge uma nova, a qual se tornará sucessora na totalidade dos direitos e obrigações. Eu tenho empresa A e empresa B, elas se fundem e formam a empresa C. Aí os empregados da A e da B se juntam, e os sócios também, então a responsabilidade fica mais fácil aqui, né? Cisões, uma empresa que transfere a outra parte das suas parcelas, ou seja, transfere uma parte do seu patrimônio para outra sociedade. Temos a incorporação, uma ou mais empresas são absorvidas por uma outra maior, ou seja, aquela empresa grandona, aquele grupo maior, compra as empresas pequenas que acabam fazendo parte, tá, dessa empresa maior. E aí você tem direitos e obrigações da empresa. A empresa maior vai acabar chamando para si todos os direitos e obrigações das outras empresas menores. Então essas são as modalidades de fusão, de cisão, de incorporação, tá, das empresas, formando assim grupos econômicos que podem ser divididos em grupos de subordinação e grupos por coordenação. O grupo por coordenação, ele é mais organizado de forma horizontal. Todas as empresas estão ali, elas têm praticamente a mesma hierarquia, mas elas estão todas caminhando para um objetivo, todas traçando metas para um objetivo comum. Então elas podem ter objetivos comuns ou uma ingerência entre empresas do mesmo grupo. Como seria essa ingerência? O sócio participa de várias empresas e essas várias empresas atuam no desenvolvimento de uma atividade. Então, isso é ingerência. Uma empresa acaba interferindo em como a outra vai traçar seus rumos. Por quê? Porque muitas vezes o sócio de uma também é sócio da outra. Então, são várias empresas e os sócios são pessoas em comuns. E aí você tem um grupo econômico de ingerência horizontal, porque nenhuma empresa manda na outra, mas eles estão unidos explorando uma atividade comercial. E você pode ter várias empresas que não têm ingerência nenhuma, os sócios são totalmente diferenciados, mas elas têm um objetivo comum. E aí você tem o grupo econômico também vertical ou por subordinação. Nesse caso aqui, existe uma empresa maior na ponta e as várias outras subordinadas em sequência. Os grupos por coordenação se apresentam quando houver uma reunião de um interesse econômico, eles se unem ali para explorar uma atividade, tá? de acordo com um determinado empreendimento, pode ou não ter uma ingerência, como eu mostrei para vocês, mas eles estão numa linha horizontal, eles não têm uma hierarquia, uma empresa não está acima das outras, como ali suas subordinadas. Não há no grupo horizontal uma empresa que controla as demais, a que nós chamamos de holder, ou holding, né? Então, não é um termo, não são as holders e as holdings. Não há uma empresa que controla, todas têm ali o seu próprio patrimônio, não são controlados, sofrem uma ingerência ou outra, mas não é bem um controle, e sim uma organização para chegar-se à exploração de uma atividade lucrativa, mas não ficam umas subordinadas às outras, como ocorre nas empresas do grupo econômico vertical. O grupo econômico por coordenação é aquele que não há controle nem administração de uma empresa sobre as outras. Geralmente, tá? A lei de sociedade anônima, ela diz que para essas empresas tem que ter um contrato de consórcio.
né, um consórcio para que eles possam se montar no grupo horizontal. Tivemos recentemente uma licitação de linhas de ônibus e as empresas, como elas não conseguiriam participar porque foi-se exigido um capital inicial muito alto, o que elas fizeram para poder participar? Elas se uniram em vários consórcios. Temos consórcio da Ilha, consórcio Palmaçu, enfim, vários consórcios. As empresas de transporte se uniram em consórcios, somaram o seu capital social para poder participar da licitação. É possível? Sim, é possível. A lei da sociedade anônima ela diz que sim, é totalmente possível. Essas empresas têm gerência umas sobre as outras? Tem, elas se reúnem, elas tomam decisões, elas dividem as linhas de ônibus da capital entre elas, mas elas não têm subordinação uma com as outras. Cada uma tem seus próprios diretores e seus próprios empresários, cargos, gerentes, etc. Então, o consórcio de empresas coligadas não tem uma personalidade jurídica. Interessante isso. As empresas têm personalidade jurídica, mas o consórcio não. Então, parte da doutrina defende solidariedade ativa nesses casos, já que, apesar do vínculo formal se apresentar como não se apresenta como uma pessoa jurídica, mas como um consórcio de pessoas jurídicas, o real empregador de fato é o grupo. Mas por que se tem essa visão? Justamente para se defender o empregado. Você tem um grupo, é mais fácil você resguardar que o empregado consiga receber os seus direitos, né? E os grupos por subordinação são aqueles grupos verticais, são dominados em que há uma empresa que controla, a líder, a holding, e as outras lideradas. Elas geralmente se apresentam em forma de pirâmide, ou seja, você tem uma empresa principal, está aqui o desenho, e as demais subsidiárias abaixo. Você tem uma empresa maior que comanda todas as outras abaixo dela. Há solidariedade, sim, sem dúvida, nesse tipo de empregador, há solidariedade trabalhista, porque você tem uma empresa principal e todas as subsidiárias ou filiais ligadas a essa empresa principal, que comanda, que coordena, que manda e desmanda nas demais. Mas uma coisa interessante aqui eu quero mostrar para vocês. Na franquia não há formação de grupo econômico, tá? Por quê? Os franqueados adquirem da franqueadora o que nós chamamos de contrato de know-how, ou seja, contrato de conhecimento. Os empregados da franqueada não têm nenhum tipo de vínculo com os empregados da franqueadora. Vamos ter um exemplo aqui, o McDonald's, tá? O McDonald's é uma franquia, o Subway, o Habib's, só que a empresa que vende a franquia, que a sede está lá nos Estados Unidos, não tem qualquer responsabilidade trabalhista com o que acontece no McDonald's daqui de São Luís, no McDonald's do shopping, no McDonald's do Renascença. Não. Se o McDonald's daqui está devendo os seus empregados, isso é um problema do McDonald's daqui. O que ele comprou no contrato de franquia, o que ele comprou foi a utilização da marca. Tá? Ou seja, há um contrato, há uma legislação específica entre o franqueado e o franqueador, que o franqueado compra a utilização da marca, o treinamento, a matéria-prima e só. Não há grupo econômico no contrato de franquia. Isso aqui cai muito em prova da ordem. Não há no grupo econômico, no contrato de franquia, não há formação de grupo econômico. O que há é simplesmente uma venda de um contrato de know-how, de conhecimento, que repassa ali do franqueador para os seus franqueados, para que eu possa utilizar a marca, utilizar os produtos, né? Ter ali o nome empresarial atrelado no meu negócio. Então isso já foi até tema de julgados. Vejam aí, ó, relação comercial de franquia, inexistência de grupo econômico e legitimidade processual da empresa franqueadora para responder solidariamente pelos débitos trabalhistas da sociedade franqueada. Aí o texto da ementa, depois da ementa, né? Se a época em que vigorou o contrato de trabalho noticiado nos autos era perfeitamente distinta à existência dos empreendimentos comerciais demandados, entre os quais se estabelecia apenas uma relação comercial de franquia, não há de se falar em existência de grupo econômico nos moldes preconizados pelo parágrafo 2º do artigo 2º, e menos ainda em responsabilização solidária da franqueadora pelas verbas inadimplidas pela franqueada. Já é uma decisão do TRT de Santa Catarina.
Outro julgado aí para reforçar a ideia de que franquia não é grupo econômico. Contrato de franquia, responsabilidade solidária subsidiária, perdão. Inexistência. A utilização de marca em decorrência de um contrato de franquia não gera qualquer tipo de responsabilidade, seja solidária ou subsidiária. Esse tipo de contrato está regulado pela Lei 8955 de 1994 e não leva a caracterização de grupo econômico nem gera relação de subordinação entre empresas contratantes. São distintas, são autônomas e também independentes entre si. E um terceiro aí para fixar bem a matéria, franchise em responsabilidade solidária, grupo econômico. O contrato mercantil de franchise que trata a Lei 8955 de 1994, em especial o artigo 2º, caracterizado entre as empresas demandadas, autônomas, com personalidade jurídica própria e diversidade sócio, impede a caracterização do grupo econômico e, por consequência, o reconhecimento da responsabilidade solidária prevista no artigo 2º, parágrafo 2º da CLT. Então, os julgados foram bem claros com relação se existe ou não responsabilidade, ou seja, se existe ou não formação de grupo econômico no contrato de franquia. Então, os julgados já é tema pacífico. Nos contratos de franquia não existe grupo econômico. Se não existe grupo econômico, não existe responsabilidade solidária trabalhista. Ok? E o que eu poderia levar em consideração para a formação de um grupo econômico? Primeiro, a identidade do sócio majoritário, sócio administrador. Depois, uma diretoria de uma sociedade composta por sócios de outra, ou seja, um grupo econômico tem ali a diretoria do grupo econômico que é composta pelos sócios das empresas que fazem parte desse grupo econômico. E a criação de uma pessoa jurídica por outra, ou seja, uma pessoa jurídica criada para fazer ingerência em várias outras empresas. Uma sociedade é a principal patrocinadora da demais, ou seja, isso aqui é muito comum, principalmente no grupo econômico vertical, em que uma sociedade está no topo e é responsável por fazer abastecimento das que estão abaixo. E uma sociedade ou pessoa jurídica é acionista ou sócia majoritária das outras. Então, essas características aqui. Também temos ingerência administrativa das mesmas pessoas físicas, elas mandam e desmandam nas demais empresas, e uma pessoa física, jurídica ou pessoa física, né, ter o poder de interferir nos atos de administração e gestão de outra empresa. E aí você tem, né, deixa eu ver aqui, A, B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 características que você consegue identificar um grupo econômico. E uma vez identificando esse grupo econômico, você tem também a responsabilidade solidária trabalhista. Então, se uma empresa tentar se ocultar, mas te cair num desses requisitos aqui, ela está inserida em um grupo econômico e você consegue na justiça a responsabilidade solidária trabalhista para elas. Ok. Além do grupo econômico que gera ali a responsabilidade solidária, um tema bem interessante com relação aos empregadores é justamente a sucessão de empresas. O que seria a sucessão de empresas? A transferência da titularidade. Eu vou vender minha empresa para outra pessoa, eu não quero mais atuar nesse negócio, simplesmente não quero mais ser empresário, então eu vendo a minha empresa, eu vendo as ações, eu vendo toda a empresa para uma outra pessoa. Essa transferência pode ser provisória, eu vou arrendar a empresa, pode ser definitiva, pode ser público ou privada, né? Às vezes o Estado compra ou vende, né? Terceiriza, né? Faz uma terceirização, ou vende, ou privatiza, melhor dizendo, o termo mais correto seria privatização. Pode ser graciosa, pode ser onerosa, tá? Tudo depende de um fator em comum, que eu chamo aqui de regra de ouro. Qual é a regra de ouro? O sucessor, ou seja, a pessoa que comprou a empresa, seja graciosa, onerosa, provisória ou definitiva, ele tem que continuar explorando a mesma atividade do sucedido. Tá? O novo titular responde pelas obrigações se ele comprou a empresa para continuar explorando a mesma atividade comercial. Se ele comprou a empresa para fechar, ele não comprou a empresa, ele comprou o estabelecimento. Ninguém compra uma pessoa jurídica para fechar. Eu vou comprar aquela empresa, eu vou comprar aquele CNPJ, eu vou ser sócio dela para amanhã fechar. Não,
você não está comprando a empresa, você está comprando o estabelecimento. Como nós vimos anteriormente que o contrato de trabalho é uma obrigação próprio terreno, se a empresa é transferida, junto com ela também é transferido as obrigações, os ônus reais, ou seja, o comprador assume o débito trabalhista. O comprador assume os ônus reais, os ônus trabalhistas. Então, o fato gerador da sucessão é quando você transfere a titularidade de uma empresa para outra pessoa, ou toda ou parte da empresa. Tá? E aí, senhores, o novo titular, além de ser dono da nova empresa, desde que, olha aqui, tá bem marcado, desde que ele continue a explorar a mesma atividade econômica do sucedido, ele se torna um novo detentor dos direitos e obrigações, tá? Mas se eu estou me estabelecendo no local que foi ocupado por outra empresa distinta, aí não é sucessão. Vou dar um exemplo. Digamos que existia um supermercado em um bairro. Aí a pessoa está vendendo o negócio, eu vou lá, compro, mudo o nome do supermercado, demito todo mundo? Não, eu tenho que continuar com os mesmos empregados. Por quê? Porque pela CLT, o contrato de trabalho não deve sofrer alterações se houver sucessão de empregadores. Artigo 448, artigo 444A, 448A da CLT. Então, a própria CLT ela traz essa proteção ao empregado, de que havendo sucessão da empresa, o contrato de trabalho dele continua inalterado. Mas, se a pessoa comprou a empresa, tipo, eu comprei um supermercado, mas eu vou abrir uma faculdade, um cursinho, uma academia, vejam que é uma atividade empresarial totalmente distinta da do supermercado. Então, eu posso, eu compro só o prédio. E quem vai ficar responsável pela rescisão do contrato de trabalho? Quem me vendeu a empresa, tá? Quem me vendeu a empresa. Então, vejam que nesse caso ele não está vendendo a atividade, ele está vendendo só o estabelecimento, só o prédio, só o local, só o patrimônio. É necessário, tá, que a empresa, para que ocorra a sucessão de empregados, para que ocorra a sucessão da empresa e os empregados continuem com seus contratos de trabalho resguardados, a regra de ouro tem que ser observada. O novo comprador ele tem que continuar exercendo a mesma atividade da anterior, mesmo. Se comprou o estabelecimento para fechar, então não é sucessão de empresas, é só a compra de um estabelecimento. Lembre-se sempre da regra de ouro, tá? E aí, como pode ser feita essa sucessão de empresas? Ela pode ser, por exemplo, provisória ou definitiva. A empresa pode ser transferida de forma provisória. São exemplos de alienação definitiva, ou seja, transferência definitiva. A compra, a venda, a doação, a cessão definitiva de direitos, uma fusão, uma incorporação, por exemplo, cisão, arrematação em asta pública, leilão público, provisórias, né? Forma de se passar a haver sucessão de empresas de forma provisória. Você tem ali arrendamento, você tem usufruto, locação, comodato, cessão provisória de direitos, concessionária de serviço público e etc. Pode ser onerosa gratuita. Onerosa é aquela que há, né, cascalho, dinheiro, aquela que há troca e venda de bens e serviços e de outro lado a emissão de pecúnio, dinheiro. Gratuita é aquela que ocorre de forma gratuita, sem nenhum tipo de vantagem para as partes. Exemplos de uma sucessão de empresas onerosas: compra e venda, locação, arrematação, leilão público em que há pagamento de valores gratuitos, comodato, cessão, doação, usufruto, outras modalidades de transferência de negócio sem cargo para o sucessor, tá? Não é necessário que haja um ato negocial, basta que a formalidade seja observada. Só que tem um detalhe: o sucessor ele continua explorando a mesma atividade fim que o sucedido, a regra de ouro. Tá? O fato gerador da sucessão é a transferência do negócio, mas só se aperfeiçoa quando a pessoa, o sucessor, continua explorando a atividade fim do sucedido. Não basta simplesmente transferir o patrimônio da empresa. É necessário que o novo empresário, continue explorando a mesma atividade comercial do sucedido.
Se comprou um negócio para fechar, não é sucessão. Ele adquiriu só o estabelecimento. Se adquiriu para mudar a atividade, não é sucessão. Mesmo que os empregados permaneçam, é uma opção do novo comprador. Se ele quiser ficar com aqueles empregados, os empregados vão ter que rescindir o contrato com o anterior e assumir com o novo. Por quê? Porque não houve sucessão. A empresa anterior foi fechada e vendeu-se o estabelecimento. Diferente quando o novo patrão começa a exercer a mesma atividade, fim do sucedido. E a jurisprudência consagrou o princípio de que o titular sucessor, né, a pessoa que compra a empresa, responde pela totalidade da dívida trabalhista, ficando quem vende desonerado. Então, muito cuidado aí quem quer comprar empresas. Por quê? Se você compra uma empresa, é sempre bom fazer uma busca nas certidões de débitos trabalhistas para saber se você não está comprando uma bomba. Você pode ser responsabilizado, tá? Você é responsabilizado pelas dívidas que você compra, mas tem um detalhe. Aí vocês podem me perguntar, tudo bem, professor, mas e se o vendedor ele vendeu ali de forma fraudulenta, ele escondeu as certidões. Eu pedia para ele as CNDs trabalhistas, né, certidões negativas de dívida trabalhista, e ele falsificou as certidões. Ele agiu de má fé. Bom, nesse caso, tá, vai haver responsabilidade solidária, mas o sucessor continua com responsabilidade. Só deixa de ser única do sucessor e passa a ser solidária, tá? Só deixa de ser única e passa a ser solidária, tá? Mas eu posso ter um contrato civil, em que o vendedor diga, olha, eu assumo as responsabilidades trabalhistas. Só que esse acordo entre os dois não tem validade trabalhista, tá? Tem validade ali se ele quiser entrar com uma ação regressiva. Mas na Justiça do Trabalho, no artigo 10, no artigo 448 da CLT, ele é bem claro, quem compra uma empresa assume o débito trabalhista, seja de forma solidária ou seja de forma solitária, né, sozinho. Mas assume esses débitos. Eu não posso ter um contrato desonerando o comprador. Não, ele existe no ramo do direito civil, para que se eu comprar uma empresa com problemas, eu possa entrar com uma ação regressiva contra o vendedor. Isso é possível, mas no direito do trabalho não tem como excluir a responsabilidade de uma empresa que compra uma outra empresa que está com débitos trabalhistas para não pagar. Tá? Veja aí um julgado sobre isso. Sucessão, Banco HSBC Bamerindos, tá? Comprou o antigo Banco Bamerindos. Foi sucedido pelo o Banco Bamerindos S.A. foi sucedido pelo Banco HSBC Bamerindos S.A., recaindo sobre este último, que é o HSBC, a responsabilidade pelo pagamento dos débitos trabalhistas. Vejam que foi bater no TST. O Bamerindos vendeu uma bomba para o HSBC. O HSBC entrou na Justiça do Trabalho, não quis pagar os débitos trabalhistas e a questão foi bater lá no TST. Por isso é um julgamento do TST. Ok, senhores? Bom, isso foi um pouco sobre empregadores, perdão, como eles se conceituam, como se configura um grupo econômico, lembrando, tá, de duas coisas importantíssimas nessa aula. A regra de ouro é que o sucessor tem que continuar com a mesma atividade, desenvolvendo a mesma atividade empresarial do sucedido, para que se caracterize uma sucessão de empresas e o contrato de trabalho seja inalterado. O contrato de trabalho ele fica inalterado nas sucessões de empresa. E a segunda regra é que na franquia não há formação de grupo econômico. E lembrando que os grupos econômicos podem ser horizontais, como também podem ser verticais. Né? Podem ter ingerência ou não nos horizontais, mas no vertical sempre vai haver ingerência, porque as empresas de baixo são ligadas às empresas hierarquicamente superiores. E há, nesses casos, responsabilidade solidária também. Ok? Essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários ou lá nos canais oficiais da instituição. Até a próxima aula, bons estudos!